do nosso Deus. Você que nos assiste online também, que Deus abençoe a sua vida, que você seja ministrado como nós que aqui estamos, porque o nosso Deus não tem limites, não tem barreiras, Ele age em todos os lugares de acordo com aquilo que está no seu bom propósito. Eu sei que Deus já falou muito conosco essa noite, mas ainda vai falar um pouco mais através da sua palavra. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz. E a função do pregador não é outra, a não ser ler a Bíblia e explicar o que nós estamos lendo, de forma tão simples e tão singela, mas de forma que aqueça os nossos corações e que permita ao Espírito Santo de Deus, o verdadeiro pregador, o verdadeiro complementador da mensagem, trabalhar em nós, movendo o nosso coração e falar conosco algo especial. Muitas vezes, no meu curto ministério pastoral, eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, tal dia o senhor falou uma coisa que marcou a minha vida. E aí ela compartilhava o que eu falei. E juro por Deus, meus irmãos, que eu vasculhava minhas anotações e não achava o que as pessoas falavam. Porque às vezes nem fui eu que falei aquilo, mas foi o Espírito Santo que de alguma forma trouxe a memória, completou, trouxe o entendimento, e a palavra chegou ao coração. Então a função do pregador não é outra senão falar da palavra e o Espírito Santo completa ela em nós. Amém? Eu quero falar hoje sobre um tema bastante interessante. Quero falar hoje sobre as tentações que vêm sobre nós. Há uma diferença muito grande entre o que é uma provação e o que é uma tentação. As provações são operadas por Deus em nossas vidas, e as tentações são operadas pelo inimigo de Deus, isto é, Satanás, o inimigo de Deus e de tudo aquilo que Deus ama. O objetivo das provações são nos aperfeiçoar, assim como uma prova na escola mostra que aquele aluno foi capacitado, aprendeu as disciplinas, entendeu os motivos da aula. Então Deus faz isso conosco, às vezes Ele nos prova, Ele permite que nós passemos por um momento de aperto, mas o objetivo de Deus não é que nós sejamos reprovados, mas é que nós mostremos que temos uma vida com Ele, que aprendemos coisas ao longo da nossa caminhada, que crescemos na nossa experiência de fé. E a aprovação é maravilhosa, porque quando nós passamos por ela, nós chegamos do outro lado aprovados e nós dizemos: glória a Deus, porque eu permaneci com Deus nesse momento difícil. Muitos dos que aqui estão já passaram por momentos assim, enfermidades nas quais você segurou na mão de Deus, foi uma provação, foi um tempo difícil, foi um momento de trevas, de dura escuridão na sua vida, mas você passou, Jesus estava com você e lhe deu vitória. E ao sair do outro lado, você disse assim: agora, antes como disse Jó, que nós estamos estudando na escola bíblica, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu conheço de verdade, de andar pertinho do Senhor, os meus olhos veem Ele. Você cresceu no seu conhecimento de Deus. Então o objetivo de toda aprovação é nos trazer crescimento, e até mesmo, quando Deus nos prova e nós somos reprovados, nós aprendemos, Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Tua presença, eu preciso crescer com o Senhor, porque Deus está agindo, trabalhando em nós, formando o nosso caráter através das provações. Agora as tentações operam no vetor inverso. As tentações não têm outro motivo senão nos fazerem cair, e elas são colocadas diante de nós como cascas de banana, como aquela areinha que fica na esquina, e quando você vem de moto, você dobra a esquina e se esbacana no chão. É como aquela armadilha que é colocada no caminho por onde os animais passam, no objetivo de prendê-los no alçapão. Não tem finalidade positiva nenhuma. O objetivo é tão somente nos fazer cair, nos fazer nos sentir longe do Senhor, fazer com que nos nossos corações nós tenhamos a impressão de que nunca seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. O objetivo do inimigo de nossas almas ao pôr tentações na nossa vida é nos fazer cair nelas, para que caindo nelas nós possamos de alguma forma ter o nosso relacionamento com Deus atrapalhado. Aqueles que não conhecem a Cristo, que não entregaram sua vida para Jesus e que não vivem aos pés da cruz de Cristo, nem podem ser tentados, porque praticamente o pecado é o seu habitat natural. Eles pecam e, como diz a Bíblia, pecam sem sentir que estão pecando, porque não sabem o caminho da luz, não conheceram ainda a palavra de Deus que liberta. Mas nós que já ouvimos da palavra de Deus, já fomos ministrados por ela, e eu tenho certeza que mesmo você não sendo dessa igreja, você já ouviu a palavra de Deus muitas vezes, conhece a palavra de Cristo e sabe o que é a vontade dele. Então para nós essas tentações surgem no objetivo de nos impedir de viver o que é a plenitude de Deus para as nossas vidas.
E pasme com o que eu vou dizer agora. Algo que você não gosta de pensar, mas que também não é novidade ao seu coração. Existem muitos cristãos que, ao invés de andar com o Senhor, como o apóstolo Paulo recomenda, de glória em glória e de fé em fé, andam diante do Senhor de tentação em tentação, de queda em queda, de pecado em pecado. E o inimigo de nossas almas, sabendo que não pode nos tirar do céu, que não pode arrancar o Espírito Santo de dentro de nós, porque ele foi um selo que Deus colocou em nós, e é a garantia de que nós vamos para a glória eterna. Então o inimigo, sabendo que nada pode fazer contra a nossa salvação, tenta azedar a nossa vida, e fazer com que nós, ainda que crentes, ainda que conhecedores da verdade, ainda que frequentadores da igreja, caiamos em suas tentações, e vivemos uma vida que é o arremedo da vida que Cristo tem para nós. Uma vida que é uma caricatura daquela plenitude que o Espírito Santo permita que nós vivamos. E é bem verdade que eu e você jamais conseguiremos viver a plenitude de Deus para nós, se nós não aprendermos a discernir as tentações. Aprender a afinar o nosso ouvido para ouvir a voz maligna quando ela vem. Aprendermos a aguçar os nossos sentidos, para que quando Satanás vem se aproximando, as nossas antenas fiquem espertas e nós dizemos, opa, vem tentação. Isso é um laço colocado para que eu caia. Isso é algo que está vindo para me desviar do foco de Deus na minha vida. Nós precisamos afinar a nossa mente e o nosso coração, discernindo as tentações, para que possamos viver, aí sim, uma vida plena, cheia da presença do Espírito Santo. Uma vida abundante como aquela que Jesus nos prometeu. Não há um texto melhor para nós falarmos sobre esse assunto do que Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11. Então, se você tem sua Bíblia aí, abra em Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11. Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém. Veja que o texto que nós acabamos de ler começa no versículo 1 dizendo, em seguida. Em seguida do quê? Em seguida do seu batismo. Jesus estava começando o seu ministério neste tempo. E ele então foi às beiras do Rio Jordão, onde foi batizado por seu primo de segundo grau, João Batista, que então, ao recebê-lo, não quis batizá-lo de pronto. Os irmãos lembram do texto bíblico? Jesus diz, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus diz a ele,
basta por enquanto para cumprir toda a justiça, e Jesus então, para ensinar a mim e a você, que nós precisamos ser batizados, mediante nossa pública profissão de fé, ele então é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e ali marca o início do ministério de Cristo. Jesus Cristo tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério público, e até essa época Jesus já havia demonstrado a sua messianidade, as pessoas já percebiam que ele era alguém diferente, separado para algo fenomenal. Haja vista a passagem em que com 12 anos de idade, Jesus está ensinando os mestres da lei no templo, quando deixado para trás. E tem também a questão de que Jesus agora, ele sente então que é o momento dele começar o seu ministério público. Então seu ministério público começa com o seu batismo. Ele é batizado por João. E quando ele é batizado por João, João já aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vão atrás dele, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então os discípulos de João Batista já deixam de ser seguidores de João Batista e passam a ser então seguidores de Jesus, porque agora o Messias chegou, e nas palavras do próprio João Batista, eu sou apenas o amigo do noivo. O noivo chegou e agora ele merece toda a honra e toda a glória. Então, há de se pensar que Jesus agora foi batizado, cumpriu toda a justiça, e ele vai começar o seu ministério, realizando seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas, mas não sem antes passar pela prova de fogo, ir para o deserto, ser tentado pelo diabo. É interessante, meus irmãos, que o texto nos diz que quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo, mas foi o Espírito. O próprio Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto e o fortaleceu de forma sobre-humana, porque Jesus ficou naquele deserto 40 dias e 40 noites em pleno jejum, algo que nunca mais ninguém fez. É bem verdade que eu conheço pessoas, e os irmãos também já devem ter ouvido o testemunho, de algumas pessoas que ficaram 40 dias em jejum. Mas essas pessoas ficaram em jejum sólido, não se alimentaram com nada, mas beberam água nesses 40 dias. E os irmãos que conhecem alguém que já fez um voto espiritual desse, sabe que isso desfigura por completo a pessoa. Uma pessoa que faz um jejum de uma semana já fica completamente debilitada. Imagine quem faz um jejum de 40 dias, perde muitos quilos, fica sem força, sem capacidade de se movimentar. Mas Jesus não fez um jejum assim, Jesus fez um jejum completo. Ele não comeu, não bebeu nada. 40 dias e 40 noites, orando em comunhão com o Senhor. É bem verdade que Jesus Cristo era Deus, acreditamos nisso. A natureza hipostática de Cristo nos ensina que ele era 100% homem e 100% Deus. Como explicar isso? Alguém que é 100% duas coisas. Jesus era assim. Mas em carne, enquanto estava habitando este mundo, corporalmente, Jesus necessitava renovar a sua comunhão com o Pai e com o Espírito. Então, naqueles 40 dias naquele deserto, Jesus orou e esteve restaurando a comunhão que tinha na eternidade com as outras pessoas da Santíssima Trindade. E eu fico imaginando, meus irmãos, quão glorioso deve ter sido aqueles 40 dias de oração, de busca, de entrega. Ao fim daquele período, Jesus se levanta e diz: agora sim estou pronto para o meu ministério, porque agora renovei a aliança com a Santíssima Trindade, estou cheio de poder, porque estive limpando o meu coração e a minha vida de todas aquelas coisas que vivi no mundo, que embora Jesus nunca tivesse pecado, ele andou no mundo e talvez estivesse com a cabeça cheia de coisas que viveu no mundo. Aqueles 40 dias limpou sua mente, seu coração, lhe deu habilidade para o ministério. Mas justamente quando Jesus está no seu momento de vida, cheio, o inimigo aparece para tentá-lo e procurar fazê-lo cair. Perceba isso. A queda da maioria dos homens e mulheres de Deus, que serviram em posições proeminentes na vida da igreja, não aconteceu no momento de luta extrema. Não aconteceu no momento de necessidade. Não aconteceu no momento de doença, no momento de pobreza, no momento de falta. Mas aconteceu no momento de glória.
Porque é quando nós estamos no auge que o inimigo vem e tenta nos demover da nossa comunhão com Deus. E é interessante percebermos a estratégia que Satanás usa para tentar convencer Jesus. O poder da sugestão. Repita comigo, o poder da sugestão. Essa é a grande arma de Satanás contra Jesus. E é a grande arma de Satanás contra mim e contra você, o poder da sugestão. Como a serpente que tentou Eva no jardim, dizendo, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que aqui estão? Distorcendo a verdade. Mas não é verdade que vocês morrerão. Quando vocês comerem dessa fruta, seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, seduzido pela voz da serpente, Eva come do fruto, e aquilo denota não apenas a queda de Eva, mas a queda de toda a humanidade. O poder da sugestão sutil. E é assim até hoje que Satanás vai trabalhando na minha vida e na sua vida. E se nós não aprendermos a discernir quando essa ideia não vem de Deus, quando esse sentimento não vem de Deus, quando esse cansaço não vem de Deus, quando essa dor não vem de Deus, nós vamos ser seduzidos pelo inimigo. Quantos homens, mais fortes e mais santos do que eu e que você, acabaram caindo nos enredos dele? Então precisamos tomar cuidado. Eu quero destacar na pregação dessa noite 3 âmbitos em que a tentação pode nos afetar, baseado nesse texto em que o inimigo de nossas almas tentou Jesus Cristo. E gostaria que você olhasse para você e tentasse pensar assim, qual dessas áreas que o inimigo me ataca mais? E que você conseguisse refinar sua mente e seu coração para estar mais atento, mais esperto, para que o inimigo não lhe enrede mais nessas áreas. Amém? Você está aí? Glória a Deus? Amém, isso aí. Primeiro, o inimigo nos tenta com tentações físicas. Depois de 40 dias de jejum e oração, Jesus teve o quê? Fome. Algumas pessoas que jejuam durante bastante tempo falam que nós não sabemos o que é fome. Já viu aquele tipo de gente que não tomou café da manhã e chega na hora do almoço e está, ai meu Deus, eu vou morrer, põe logo meu prato, senão eu vou morrer, eu estou com muita fome, muita fome. A gente acha que isso é fome, né? Não tomei café da manhã, eu vou morrer de fome. Mas algumas pessoas que fazem jejuns prolongados testemunham que quando você entra no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia de jejum, aí você descobre o que é fome. Porque você começa a acontecer no seu corpo um processo chamado autofagia, onde o seu corpo começa a comer as suas reservas de energia. E você sente uma verdadeira dor física. E à medida em que esse jejum vai se aprofundando, pessoas que ficam em jejum completo, apenas bebendo água por muito tempo, dizem que sentem na garganta o gosto da morte. É como se você estivesse morrendo em vida. Depois daqueles 40 dias de oração, Jesus Cristo sentiu não uma fome que você sente quando toma café da manhã, não uma fome que você sente quando fica 4 horas sem comer, mas a fome da morte, aquela fome verdadeira. E o inimigo, percebendo que ele tinha uma necessidade física, Jesus vai precisar comer. Note que no final do texto, no final da narrativa que nós lemos, no verso 11, diz que quando Satanás saiu, o que os anjos fizeram? Serviram Jesus. Então Satanás, que é muito esperto, porque já foi anjo também, talvez sabia que os anjos viriam servir Jesus e se adiantou. Falou, eu vou tentar chegar antes, com a minha tentação. Jesus, eu sei que você está com fome. 40 dias de jejum e oração, isso dá muita fome. Por que você não transforma essas pedras em pães? Olha a sugestão. Olha o poder da sugestão. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Você não está com fome? Olha Jesus, você ficou 40 dias jejuando. Você não merece comer um pãozinho agora?
Você não merece? Mas graças a Deus, Jesus estava pleno da sua missão. E ele disse a Satanás: jamais obedecerei você. Eu sei que eu preciso comer, mas eu não vou comer o pão que você quer que eu coma. Eu não vou obedecer a ordem que você está me dando. Eu não vou fazer isso. E Jesus dá uma resposta a ele que é traumática. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, para Satanás, é dizendo: eu posso morrer dessa fome que eu estou sentindo agora, mas eu jamais ouvirei a sua sugestão, o seu mandado, para que eu transforme essas pedras em pães. Eu não farei isso, porque eu prefiro morrer obedecendo a Deus, do que matar o desejo do meu corpo, obedecendo o diabo. Satanás opera em nossas vidas com tentações físicas. Você acha que não? Eu sei que Satanás age assim. Muitas vezes eu estou pregando e eu percebo que tem pessoas que começam a sentir um sono. Um sono que elas não têm quando estão rolando o feed do Instagram. Um sono que elas não têm quando estão jogando sinuca ou jogando dominó. Um sono que elas não têm quando estão fazendo outras coisas. E eu me pergunto: que sono é esse? É uma espécie de uma opressão que Satanás vai colocando e a pessoa não consegue ouvir a mensagem. Aquele desejo curtinho que você tem quando você acorda no domingo de manhã, chovendo, e você olha para a rua e fala assim: acho que eu mereço dormir um pouquinho mais hoje. Eu não vou para a igreja. Eu trabalhei a semana inteira. Eu também sou filho de Deus, né? Se és o filho de Deus, durma até mais tarde. Aquele sentimento que vem em você quando você chega do trabalho, um dia cansativo, e você diz assim: poxa, eu não falei com meu pai hoje, não falei com o Senhor hoje. Mas eu estou tão cansado. Deus vai entender. E isso se prolonga por tantos e tantos dias. Aquela dificuldade, aquela preguiça, aquela dor que você sente, que às vezes faz com que você queira desistir de fazer o que Deus quer para a sua vida. Eu nunca ouvi nenhum testemunho de uma pessoa que estava extremamente cansada, decidiu orar e se arrependeu. Disse assim: é verdade, orei, tomei decisão errada. Eu devia ter dormido. Quando nós éramos jovens, nós fazíamos na igreja vigílias da noite toda, das 8 da noite às 8 da manhã. E quantas vezes nós fazíamos vigília a noite toda e íamos virados trabalhar no outro dia. Zélia ia, eu às vezes ia, trabalhar virado, sem dormir. E quando nós saímos de manhã da vigília, nós estávamos como? Animados, alegres, cheios de força. Porque parece antinatural isso. Mas uma noite buscando a Deus traz mais descanso para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo, do que uma noite dormindo em casa. Mistérios de Deus. Mas Satanás diz para mim e para você que nós estamos cansados. Nós fizemos uma reunião organizando as coisas da Tenda da Paz, e eu compartilhei com os irmãos que estavam nessa reunião um desejo que eu tinha, de que em algum momento durante as tardes nós saíssemos para fazer uma evangelização de rua na cidade de Querência do Norte. E aí alguns dos irmãos disseram assim na reunião, falaram: pastor, a tenda é corrida, é muito trabalho, o povo vai estar cansado, o sol vai estar muito quente, sabe tudo isso que a gente fala? E eu senti isso. Porque um dia eu fui buscar a turma para fazer o evangelismo, eles estavam ensaiando para fazer o impacto. Eles estavam lá na quadra, cantando música, brincando, ensaiando para fazer o impacto. Eu sei que eles não queriam sair na rua evangelizando, você acha que eu não sei? Eu sei. Mas naquela reunião eu falei, e lá eu falei: a carne não quer evangelizar. Vencemos a carne. Saímos, mesmo sem querer. Falamos do amor de Deus. E voltamos como? Mais cansados? Voltamos mais animados, mais felizes, gratos porque fizemos a obra de Deus. Porque o inimigo coloca na nossa mente sugestões
de que essa coisa vai ser muito cansativa. É a mesma sugestão que ele dá para alguns que não se envolvem em ministério nenhum na igreja. Ele fala assim, olha, não está bom assim você ir lá, sentar, ir embora para sua casa, no outro domingo você volta, senta, vai embora para sua casa. Faça só isso, está bom demais. Você tem uma semana muito corrida, você tem 1, 2, 3, 4 filhos, você tem um trabalho que é muito difícil, você faz hora extra, você isso, você aquilo outro. Quando você percebe, a sua vida passou e você não fez nada. Seguindo a sugestão carnal do inimigo, que age nos trazendo tentações físicas. Amém? Vamos adiante, senão não acaba hoje, né? Segundo nível das tentações. As tentações psicológicas. Tu és o Filho de Deus mesmo, Jesus? Satanás pergunta 3 vezes para ele, tentando colocar na mente de Jesus dúvidas a respeito de Deus. Ele leva ele ao ponto mais alto do templo e diz, lança-te daqui para baixo, porque eu quero ver se Deus vai cuidar de você. Será que Deus está cuidando mesmo de você? Porque a palavra diz que ele vai enviar anjos que vão segurar você e não permitir que o pé tropece em alguma pedra. Será que Deus está cuidando de você mesmo? Será que você é um filho amado? Será que vale a pena fazer o que você está fazendo? Será que vale a pena começar esse ministério? Será que vale a pena ir até o final e pagar o alto preço de morrer pelos pecados da humanidade toda? Será que vale a pena ser pendurado na cruz e sentir todo o pecado do mundo sobre os seus ombros e até mesmo o abandono do Pai? Porque Jesus diz na cruz, Pai, por que me abandonaste? Será que vale a pena? E ele tenta de alguma forma mexer na mente de Jesus, para confundi-lo. Mas Jesus está preparado para isso. E ele diz, dizem as Escrituras, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo ao inimigo de nossas almas é, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, e eu estou seguro na realidade do que eu estou vivendo. Estou seguro na minha missão e o inimigo não conseguiu mover a mente dele para afastá-lo do que era a vontade do Senhor para a vida dele e o cumprimento do seu ministério. Mas é assim até hoje. O inimigo trabalha comigo e com você, trabalhando tentações psicológicas, sussurrando em nossa mente pensamentos, sentimentos, intenções que são malignas. Ao longo do meu ministério, quantas vezes eu sentei com 2 irmãos para resolver uma pendência que parecia algo gigantesco. E quando 2 irmãos sentaram um na frente do outro, eles perceberam que aquilo era uma fagulha menor do que uma farpa de madeira, mas que o inimigo usou uma coisa pequena, insignificante, para pôr grilos psicológicos na mente da pessoa. E a pessoa acabou deixando de experimentar a plenitude do relacionamento com o próximo, com o seu irmão, por causa dessas fisgas que o inimigo fica colocando. O inimigo de nossas almas usa truques psicológicos. E ele é velho. O diabo é velho, já tentou muita gente. Ele sabe muito bem como fazer isso na nossa vida. Ele conhece a nossa família. Ele sabe o tipo de criação que você teve. E aí ele começa a sussurrar no seu ouvido palavras que não são verdadeiras, mas que você começa a acreditar, dizendo assim, você é muito burro, você nunca vai ser nada, você não vai chegar a lugar nenhum, o seu pai e sua mãe amam mais o seu irmão do que você é o filho desprezado, olha, veja lá, seu pai ajudou seu irmão, não ajudou você, será que a sua esposa ama você de verdade? Acho que o seu marido tem outra mulher na rua, será que vai dar certo as coisas? Será que Deus vai ajudar você? Será, e começa a colocar aqueles pensamentos na nossa mente que não vêm de nada, não tem proveito nenhum na nossa mente, é só para nos preocupar, para nos desanimar, para bagunçar a nossa mente. A mente é um dos campos de batalha mais poderosos que existe. E muitas pessoas acabam permitindo que Satanás tome conta das suas mentes. Acredite se quiser. Tem crente que briga com os outros por qualquer coisa. Chega na igreja, pastor Sinésio não me cumprimentou. Nunca mais quero saber do pastor Sinésio. Meu irmão, um pensamento desse, um sentimento desse pode vir de Deus?
Não pode vir de Deus. Ao invés da gente pensar assim, pastor Sinésio estava distraído, estava cansado, não pôde, não me viu, ou estava num dia que estava de mau humor mesmo, não quis me dar a mão, tá bom, semana que vem eu dou a mão para ele de novo, ele me cumprimenta e está tudo certo. O inimigo começa a pôr caraminhola na nossa cabeça. Não, acho que ele tem alguma coisa contra mim, é verdade, não gosta de mim, isso e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E a gente vai se bagunçando. Quando eu era adolescente, eu fui chamado no gabinete pastoral. E aí quando eu cheguei no gabinete pastoral, tinha uma menina lá, e ela me chamou no gabinete, pasmem, sabe qual era o motivo? Ela falava, ele me cumprimenta muito. E eu queria saber por que ele me cumprimenta muito. Ué, eu cumprimento você como eu cumprimento todo mundo. Oi, tudo bem e tal. Mas Satanás está trabalhando no coração dela de uma forma que, aos olhos dela, eu estava debochando dela quando eu cumprimentava ela, sorria e dizia, oi, tudo bem, que bom que você está aqui. Ela achava que eu estava debochando dela, que eu estava, de alguma forma, sendo rude com ela, não sei. Mas Satanás trabalha nessas coisas. Vai transformando a nossa mente, e quando a gente vê, nós estamos completamente perdidos. Sabe qual é a solução para essas tentações psicológicas que o inimigo nos coloca? É nós entendermos e internalizarmos a palavra de Deus nos nossos corações. E orarmos a Deus sobre as coisas que nós estamos pensando e sentindo. Não permitir que esses sentimentos cresçam dentro de nós, sem apresentá-los diante do Senhor. E quando a gente se sente assim, e vê pensamentos e sentimentos em nós que não são da parte de Deus, a gente precisa ir para o lugar de oração, orar ao Senhor, dizer, Senhor, isso que eu estou pensando, será que é algo que vem do Senhor ou é algo que vem só para me atrapalhar? E o Espírito Santo limpa a nossa mente e o nosso coração. Não ficar olhando para aquilo que as circunstâncias nos dizem, que as pessoas nos dizem, e muitas vezes é mal entendido, meus irmãos, mas muitas vezes é bem entendido também, porque Satanás às vezes põe na boca dos nossos irmãos palavras que vêm para nos derrotar. E às vezes algumas pessoas, até mesmo que creem no Senhor, são usadas pelo diabo para nos falar coisas que são ruins, são ferinas, são malignas, e a gente tem vontade de apertar bem de leve o pescocinho do irmão. Mas se nós temos comunhão com Deus, nós oramos, o Espírito Santo acalma o nosso coração, e a gente pensa assim, tira isso daqui, deixa para lá esse negócio, vamos continuar a nossa caminhada diante do Senhor. Mais vale cumprir a palavra e viver na presença de Deus. Então, cuidado com a sua mente. Se você encontra na sua mente e no seu coração pensamentos e sentimentos que têm levado você para a fossa, coloque isso diante de Deus, porque o inimigo pode estar usando essas coisas para afastá-lo da presença do Senhor. Terceiro e último lugar, além das tentações físicas, das tentações psicológicas, o inimigo de nossas almas nos tenta, obviamente, com tentações espirituais. O inimigo levou o Senhor Jesus para o monte mais alto, mostrou todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz, afasta-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O diabo sabe do seu fim. Ele sabe que quando se rebelou contra Deus, ele caminhou por um caminho sem perdão. O diabo e seus demônios estão condenados. Não há proposta de salvação para eles, como há proposta de salvação para nós. Então, toda a missão deles, enquanto a sua sentença não sai, enquanto não é efetivo o plano de Deus para Satanás e seus demônios, tudo o que eles fazem é tentar atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E o que eles procuram é receber um pouco de adoração. O desejo de Satanás sempre foi ser igual a Deus. Então, ele tenta receber um pouco de adoração. Eu acho que talvez foi essa tentação de Satanás a Jesus foi uma tentação para Satanás. Ao ver Jesus, Satanás ficou muito tentado de que Jesus se prostrasse diante dele. Já imaginou se eu consigo fazer uma das 3 pessoas da Trindade se prostrar diante de mim e me adorar? Eu posso ir para o lago de fogo e enxofre para o resto da eternidade. Eu consegui fazer algo tremendo. Consegui fazer com que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias esperado, aquele que veio redimir todo mundo, se prostrasse e me adorasse. Nossa, isso é tudo que eu quero.
Mas para a honra e glória do Senhor, Jesus o repreendeu e o expulsou. Mas ele tenta fazer isso comigo e com você. Desviar a nossa adoração de Deus para a adoração a Ele. Nós estamos agora no feriado de carnaval. E muitas pessoas que deviam estar na igreja hoje, talvez estão em outros lugares, e sem saberem, sem perceberem, estão adorando o príncipe desse mundo, ao invés de adorarem o Senhor Jesus. Quantas pessoas eu e você já conhecemos que caíram nessa tentação? Estiveram no meio do povo de Deus por um tempo, adoraram o Senhor, cantaram no louvor, tocaram instrumentos, e hoje em dia estão adorando os demônios, servindo outros deuses, falsos deuses, vivendo uma vida completamente distante do Senhor, porque foram enganadas por esse engodo. E o engodo de Satanás, perceba, é um engodo de poder. Eu te darei poder sobre os reinos do mundo se prostrado me adorares. É o que o inimigo faz muitas vezes comigo, com você. Promete um benefício temporário, um benefício imediato, buscando chamar a nossa atenção e nos aproximar dele, nos afastando do plano de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que o inimigo deseja roubar a nossa adoração, movê-la de Deus para ele. Jesus certa vez falou algo interessante. Jesus disse: ninguém pode servir 2 senhores ao mesmo tempo, porque vai amar um e odiar o outro, não vai conseguir obedecer os 2 ao mesmo tempo. E aí Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, uma divindade, um Deus falso, um demônio. E num outro evangelho diz: você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque de certa forma, os demônios trabalham com essa cobiça, esse desejo de poder. E muitas pessoas, sem saber, estão adorando suas vidas profissionais, suas carreiras, seus trabalhos, suas casas luxuosas, seus carros maravilhosos, suas viagens deliciosas, e não estão percebendo que ao adorarem essas coisas, estão fazendo exatamente o que o diabo tentou fazer Jesus realizar, prostrando-se e adorando a um Deus que não é o Deus verdadeiro, é um falso Deus. Talvez você diga assim: eu jamais me prostraria e adoraria Satanás, mas você pode adorar as coisas que Satanás dá para você. Quantos pais caem no engano de adorar os seus filhos? E existem mães que quando têm filho, acabou Deus, acabou a igreja, acabou tudo. Agora a vida é para o filho, focada no filho. E eu já percebi algumas pessoas que de vez em quando vêm nas nossas reuniões, que só fala em filho. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Você fica olhando e diz assim: lá na casa dela tem um altar com 4 velas e a foto do filho dela. É uma coisa louca. Eu conheci uma pessoa que a mãe dele era alguém tão maluca de paixão por ele. A história é sempre a mesma. O pai e a mãe se separaram quando ele era pequeno, a mãe devotou a vida para cuidar do filho e casou com o filho, entre aspas, né? Aí o filho passou a ser o marido da mãe. Ele cresceu, teve trabalho e sempre teve comprometimento com a mãe. Eu tenho que cuidar da minha mãe, porque minha mãe dedicou a vida para minha infância, e eu tenho que cuidar da minha mãe, a minha mãe é tudo para mim, e ela, ai, meu filho é tudo para mim. Né? Aí lá pelas tantas ele conheceu uma pessoa, decidiu: vou casar. O que a mãe dele fez? Lutou com todas as forças para que isso não acontecesse. Ele conseguiu casar. E o que a mãe dele começou a fazer? Todo dia: meu filho, tem uma lâmpada que está desenroscada aqui em casa, você vem aqui enroscar? Meu filho, estou precisando de não sei do que, você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui. Você percebe? Não consegue soltar. É uma adoração, algo demoníaco. Muitas pessoas, sem perceber, estão adorando outras coisas que não são Deus. E estão fazendo o que o inimigo tentou fazer Jesus realizar. Jesus discerniu isso e disse: vai-te embora, Satanás. Eu não vou adorar a nada que não seja o único e suficiente Deus verdadeiro. Eu não tenho comprometimento nenhum em adorar o inimigo das nossas almas. Talvez Jesus dissesse: pela minha fidelidade, todos os reinos do mundo serão colocados aos meus pés mesmo.
E depois, a Bíblia ensina isso, o apóstolo Paulo fala, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele foi colocado como o primeiro de todos pela sua obediência. Não havia necessidade de se prostrar diante de Satanás. No tempo certo, da maneira certa, do modo certo, aquilo tudo viria até ele. Mas o inimigo tentou lhe atrapalhar. Quando o inimigo tentou 3 vezes Jesus, e Jesus venceu as 3, recitando a palavra do Senhor, ele disse: sai, Satanás, eu não quero. As tentações físicas eu rejeito, as tentações psicológicas eu rejeito, as tentações espirituais eu rejeito. Os anjos vieram, serviram Jesus, e ele começou o seu ministério, que culminou no fato de ele se tornar o nosso Salvador, aquele que nos salvou dos nossos pecados e que nos deu a vida eterna. Minha pergunta para você essa noite: que tipo de tentação o inimigo tem usado para afastar você da vontade de Deus? Tentações físicas? Ah, não posso, que eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor ali, estou muito cansado, a minha agenda é muito corrida, eu tenho preguiça, eu não consigo, eu não dou conta. É isso? Tentações psicológicas, a sua cabeça fica, chega a queimar a junta do cabeçote de tanto que você pensa, né? A cabeça fica o tempo inteiro pensando, o que estão pensando de mim, o que estão achando de mim, será que fulano gosta de mim, ciclano falou mal de mim, a mente. Ou será que são tentações espirituais? Você, sem perceber, está adorando outras coisas que não são o Senhor. Que Deus nos ajude a discernir nossas tentações e que nós possamos fazer como Jesus, nos defender com a palavra e mandar o diabo sair da nossa vida para que os anjos de Deus nos sirvam. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra vem ao encontro dos nossos corações essa noite. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa faltar a ministração do Espírito Santo. Jesus, essa noite nós estudamos um pouco sobre a tentação de Cristo. Há tantas abordagens que podem ser dadas a esse texto, mas hoje nós pensamos nos tipos de tentação e como elas nos afetam. Jesus amado, essa hora a Tua igreja está orando e pedindo ao Senhor a Tua misericórdia para vencer as tentações. O Senhor, quando nos ensinou a oração modelo do Pai Nosso, o Senhor disse que nós deveríamos orar para não cair em tentação. As tentações virão, mas nós não queremos cair nelas, Senhor. Então nos ajuda a perceber a voz maligna, nos ajuda a enxergar o laço diante de nós. Nos ajuda, Jesus, para que nós não caiamos nas tentações físicas. Sabemos que temos limitações, mas muitas vezes as limitações não são tão grandes quanto o inimigo quer nos pensar que são. Limpa a nossa mente, Deus. Que nós não caiamos em tentações psicológicas, mentais. Nos ajuda, Deus, a adorar somente o Senhor. Que nós não caiamos nas tentações espirituais do inimigo. Nos ajuda a perceber a sugestão maligna quando ela vier. E nos permite viver a vida plena, a vida santa, a vida cheia do Espírito. Nós não queremos viver um arremedo de vida cristã, mas nós queremos viver uma vida plena. Por isso pedimos, nos dá vitória na tentação. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.